Amigos e amigas, eu sou o professor Luiz Alberto, coordenador do Núcleo Temático de Ciências Humanas e Sociais da ESA São Paulo. Estou hoje aqui com o professor Carlos Giovinazzo Júnior, professor especialista na área de teoria crítica da sociedade, professor da PUC São Paulo, coordenador do programa de estudos pós-graduados em Educação, História, Política e Sociedade, e nós viemos hoje aqui discutir aí um pouco o vínculo da teoria crítica da sociedade com o direito. Bom, Luiz, obrigado muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui contigo. Bom, eu sou professor da PUC há 12 para 13 anos, trabalho na área da educação, fazendo pesquisa com escola, especialmente no momento com o ensino médio, e venho utilizando os autores da chamada Escola de Frankfurt, né, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer, para entender um pouco, né, com alguns elementos que eles desenvolveram na época em que escreveram, na época em que produziram, entender um pouco como a gente pode compreender melhor a relação entre educação e sociedade, né? Como esses autores, especialmente o Adorno, eles tinham uma preocupação muito grande com questões relacionadas à cultura e às ciências, e, por consequência, a todas as áreas do conhecimento, mas em especial filosofia, história, psicologia. Também tem alguns estudos e alguns ensaios que tratam da questão de como que o direito pode ser compreendido nesse contexto da sociedade do capitalismo avançado, capitalismo monopolista. Acho que é isso para a gente iniciar. Bom, é só importante destacar inicialmente, né, professor Carlos, que os teóricos da primeira geração da Escola de Frankfurt, que são aí os grandes precursores aí da teoria crítica da sociedade, eles buscavam diversos elementos através de pesquisas para tentar entender um pouco o funcionamento da sociedade, fugindo de uma lógica positivista, né? Tentavam trazer para a discussão da própria sociedade, da compreensão da sociedade, alguns elementos que a ciência positivista não levava em consideração. Eu gostaria, se possível, professor Carlos, que o senhor discorresse um pouco sobre esses elementos de estudo desses teóricos e de que maneira que eles buscavam entender a sociedade, né? Pois não, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto a se temos que entender é o teor da teoria crítica, que é uma teoria crítica da sociedade. Trata-se de uma teoria crítica, de uma teoria social, né? Uma teoria social. Isso é um dado importante porque em geral, as pessoas que se dedicam, em geral, isso é uma tendência mundial e no Brasil não é diferente. As pessoas que se dedicam ao estudo da teoria crítica, muitas vezes, pela potência que a teoria apresenta, acabam por tentar transferir de forma imediata para suas áreas de conhecimento aquilo que esses autores discutiram, desenvolveram. Então, em geral, se pensa numa teoria crítica da educação, numa teoria crítica da cultura, numa teoria crítica da psicologia, numa teoria crítica do direito. Me parece que esse não é o caso. Não devemos proceder, no meu entendimento, dessa forma, porque ela continua sendo, ainda que a sua potência permita a gente pensar os nossos objetos de estudos específicos, ela continua sendo uma teoria social. Isso é um dado importante, porque o que se pretende é a explicação, buscar elementos para explicar a vida em sociedade e seus problemas. Não é? Então, esse é um dado importante. Isso implica em assumir uma perspectiva temporal que olha para o passado, que vislumbra o futuro para entender o presente. Então, é nessa continuidade histórica que se tem que olhar para a teoria crítica. Bom,
Um outro elemento que eu acho que é fundamental é que ela se constitui como uma crítica ao capitalismo, especialmente ao capitalismo desenvolvido nos países avançados, né, de industrialização avançada, o capitalismo monopolista, chamado capitalismo monopolista, né? Agora, que tipo de crítica é essa? É uma crítica no sentido kantiano no termo, uma crítica na qual se busca estabelecer os limites desse modo de produção capitalista, dessa forma de organização da economia, da sociedade, da política, etc. Os limites, né? Até onde nós podemos chegar com esse modelo de sociedade e o que ele impede, o que esse modelo impede que seja desenvolvido. Então, é nesses termos. Um outro elemento também, né, que me parece fundamental é pensar que a referência desses autores é o iluminismo europeu, especialmente alemão, francês, enfim. O movimento iluminista para pensar as ciências e as teorias políticas, ou como o iluminismo influenciou no desenvolvimento das ciências, todas as ciências parcelares, ciências humanas, as ciências exatas, enfim, e as teorias políticas. Se destaca o quanto que, no desenvolvimento da sociedade burguesa capitalista, as promessas que o iluminismo fez, ou que foram forjadas no movimento iluminista, não foram cumpridas. Não é? Também estou fazendo aqui uma série de considerações que me parecem importantes para entender, insisto, lá no começo, o teor da teoria crítica, né? Também eles apontam, isso foi se desenvolvendo ao longo da trajetória de cada um desses autores, especialmente do Theodor Adorno e do Herbert Marcuse, para o fato de que uma das previsões do Marx, né, eles são os autores que se filiam, né, ao marxismo ocidental, de alguma maneira, uma das previsões de Marx, mas também que não só dele, de outros pensadores, inclusive pensadores liberais, não se concretizou. Que previsão é essa? De que o conflito entre as forças produtivas e as relações sociais de produção, esse conflito, quando chegasse no estágio tal, ele levaria à transformação social, né? Isso não aconteceu. Pelo contrário, aconteceu exatamente que esse conflito ele foi solucionado pelo próprio modo de produção de uma maneira bastante peculiar, que é o fato de que as forças produtivas foram engolfadas, por assim dizer, pelas relações sociais de produção, né? O que eu quero dizer com isso? Os problemas que já existiam na história da humanidade e que se aprofundaram no capitalismo, como concentração de riqueza, desigualdade, etc., não foram solucionados com o próprio desenvolvimento do capitalismo, né? Isso tem uma explicação, ela não é um desvio, da própria lógica do modelo econômico, né? Ainda eu destaco mais dois pontos que me parecem importantes também para entender esse teor da teoria crítica, né? A crítica que eles fazem à ciência, ou às ciências parcelares, né, e às áreas de conhecimento, apontando que não é possível, não se pode abrir mão de uma teoria social no estudo da sociedade. Óbvio, né? Parece óbvio, mas eles afirmavam isso com todas as letras, né? O que me parece que, em muitos casos, a psicologia, direito, filosofia, enfim, uma série de ciências vai colocando, não é que abandonam, mas colocam num segundo plano a teoria social. O último aspecto que eu queria destacar nesse primeiro momento é uma expressão que inclusive é título do livro talvez mais importante da teoria crítica, que é Dialética do Esclarecimento, escrito por Horkheimer e Adorno, que é exatamente o que significa a dialética do esclarecimento, né? Eles apontam que o progresso, progresso proporcionado pelo desenvolvimento tecnológico, científico, etc., produziu de fato um progresso, um avanço
magnífico, né? Por exemplo, na produção de medicamentos para curas de doenças que até então eram devastadoras, mas, ao mesmo tempo, esse progresso ele se alimenta da violência, ele se alimenta da regressão, ele se alimenta da barbárie e ele se alimenta da devastação, por exemplo, do meio ambiente, né? Então, acho que, para começar, a gente pode apontar esses aspectos, né? É interessante, né, Carlos, quando a gente começa a trazer a discussão desses elementos apontados pelos teóricos da teoria crítica da sociedade, para entender a sociedade, como muitas vezes a gente tem a perspectiva de olhar para o desenvolvimento científico de maneira positiva, ou seja, sem analisar, por exemplo, as consequências como você acabou de citar. Ao analisar somente através desse elemento positivo, ou seja, positivamente o desenvolvimento científico, a gente acaba perdendo também a mão em fazer uma reflexão deste desenvolvimento pelo que efetivamente ele gera. A gente não pode negar, como você colocou, os avanços do desenvolvimento científico, mas a gente também tem que compreender de que maneira ele se sustentou, o que ele gerou e quais foram aí as consequências. Nesse pensamento, quando a gente analisa, por exemplo, os teóricos da teoria crítica, até para os amigos e amigas que estão nos assistindo entenderem um pouco, não é que eles são contrários à ciência, mas eles propõem um desenvolvimento científico de maneira diferente, né? Eles trazem uma metodologia, ou na realidade eles buscam uma forma de entender, como você mesmo citou, na principal obra deles, na Dialética do Esclarecimento, compreender essa sociedade, esse avanço a partir da dialética, né? Gostaria que, se possível, se você explicasse um pouco mais para os nossos amigos e para as nossas amigas como funciona essa perspectiva de analisar a partir da dialética a sociedade. Bom, me parece que um elemento fundamental para entender a dialética é a afiliação que e vou insistir nisso, a afiliação que esses autores têm com os autores, vou chamar assim, de forma genérica, iluministas. Especialmente da filosofia alemã, Kant e Hegel, mas especialmente Hegel e Marx também. O que é importante aqui é que eles recuperam o modo como esses autores trataram a questão da dialética nas suas obras, né, para analisar o próprio desenvolvimento do capitalismo. Então, se o capitalismo, de fato, ele produz progresso, é preciso perguntar que o capitalismo, é duas coisas ao mesmo tempo. Ele é esse progresso, mas é também o seu reverso, o seu contrário. Se a gente pode dizer assim, se a miséria, a fome, enfim, a exploração, as injustiças já existiam antes do capitalismo, o capitalismo se alimenta delas. Gera avanço e atraso ao mesmo tempo. Então, é isso, né, Luiz? O que nós assistimos continuamente, e isso parece ainda válido, mais válido do que nunca nos dias de hoje, é que junto com o avanço vem retrocessos, né? E essa é uma questão que me parece de fundamental importância quando a gente olha para aquilo que a gente estuda, seja a escola, seja a cultura, seja, enfim, a política, seja o que for, né? E nesse escopo dessa análise do desenvolvimento científico, analisando o avanço e o atraso, como você também citou no começo, Carlos, o direito é uma ciência. Então, as ciências jurídicas se constituem aí como uma fragmentação do desenvolvimento científico, que tem um processo de crescimento, de valorização e também de estruturação, principalmente no século XX. A gente olha o desenvolvimento do direito a partir desse período se consolidando efetivamente como elemento central na sociedade. Mas de que forma que a gente pode tentar relacionar o desenvolvimento dessa ciência que sustenta o direito com um pensamento, por exemplo, de avanço e atraso proposto pela teoria crítica da sociedade? Bom, eu acho que a gente tem que voltar em um elemento que é anterior,
que é assim, eu vou fazer menção a um texto específico do Theodor Adorno, que está publicado no Brasil, num livro chamado Ensaios de Psicologia e Psicanálise. Se chama, né, o título desse ensaio é Tabus Sexuais e o Direito Hoje. Longe de ele fazer, do autor fazer uma discussão aprofundada sobre o direito, ele vai discutir o modo como o direito, ou algumas questões morais ligadas à sexualidade, ligadas, enfim, ao que ele chama tabus sexuais, são tratadas de modo geral, e ele pega o caso específico do direito para fazer essa observação. Então, ali a gente tem elementos interessantes da principal crítica que ele faz, que eu diria que é o direito, mas é também, como eu falei, as ciências de modo geral. É o fato de que, quando não se assume com seriedade uma teoria social, o que acontece é que se submete aos interesses de quem exerce o poder econômico e político. Né? Então, se não existe uma prática de reflexão crítica e autorreflexão em cada uma das áreas do conhecimento, em cada uma das ciências, a tendência é que, de algum modo, acabemos por nos submeter à ordem vigente, né, que é injusta, que precisa ser alterada. Né? Então, acho que esse é um elemento. Evidentemente, isso de um lado. De outro lado, evidentemente, o que dessa perspectiva da dialética, o que o autor aponta é o seguinte: é fundamental pensar em uma legislação e numa ação de determinada área do conhecimento, né, ou de determinada ciência, no sentido de garantir não só o desenvolvimento da democracia, mas a preservação, mas a garantia, vamos dizer assim, da dignidade humana das pessoas. Em modo geral, é isso. Né? Ora, a legislação, as leis e o sistema jurídico serve para isso, ou deveria servir para isso. Esse que me parece ser o elemento. Então, não se trata de questionar a existência ou não de uma legislação, ou das leis em si. Mas se trata de perguntar em que medida só essa legislação garante que as condições que levam à injustiça não sejam reproduzidas. Tá? Mais ou menos nessa direção. Nesse cenário é importante a gente analisar todo o processo de construção de uma legislação, e aí, nesse sentido, a gente consegue entender, por exemplo, a que ela serve ou a quem ela serve, né? Então, quando a gente vai analisar uma legislação, seja ela qual for, ela, na realidade, tem um impacto social, porque ela tem, desde o seu processo de discussão, a perspectiva de gerar um determinado controle ou de regulamentar determinada circunstância, mas a grande questão que o senhor está levantando, inclusive, é que essa regulação e essa organização tem um propósito, e que o propósito, dentro de uma sociedade que não consegue analisar o social e sim se desenvolve a partir de fragmentações específicas, atingir um objetivo de gerar, por exemplo, a dignidade humana ou de se atingir um perfil de sociedade efetivamente democrática. Né? Então, nesse cenário, eu gostaria que o senhor discorresse, inclusive, para todos nós, como que a gente poderia pensar, através desse olhar da teoria crítica da sociedade, um processo de desenvolvimento legislativo que efetivamente nos levasse a isso? Eu acho que a gente tem que pensar, a gente tem que recorrer. A gente pode fazer, quer dizer, não precisa recorrer só à teoria crítica para fazer isso, porque essa é uma discussão que ela é maior, eu penso que ela é maior que a teoria crítica, mas como eu estou aqui para falar disso, acho que é possível extrair algumas contribuições desse ensaio que eu citei, do Adorno, Tabus Sexuais e Direito Hoje. Eu vou pedir licença para
consultar aqui minhas anotações, para tratar disso, para ir nessa direção que você aponta, Luiz. É o seguinte, eu acho que um aspecto fundamental é a necessidade de examinar em que medida a legislação protege, de fato, contra a violência ou protege a dignidade humana. Por exemplo, a consagrada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48. Né? E em que medida isso não ocorre e, pelo contrário, reforça o impedimento de acesso a tais direitos. Né? Também é preciso perguntar, são combatidas as causas e determinantes que geram a violência e que geram a necessidade de intervir na violência, de punir as pessoas, enfim. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque uma das marcas dessa sociedade na qual vivemos e que confirma o seu caráter irracional e regressivo é o desprezo pela vida humana. Né? Assim, a gente é só andar na rua que a gente vê isso, né? As pessoas, assim, enfim, vivendo mal, né? Por assim dizer. Ora, essa deveria ser a dignidade da vida humana, a base de toda e qualquer legislação e do funcionamento de todo e qualquer sistema jurídico. Né? Infelizmente, isso não ocorre. O exemplo que a gente podia dar é o seguinte: no Brasil, quase 100 mil pessoas morrem todo ano em acidentes de trânsito ou assassinadas. Isso está aí, né, nas estatísticas, incluindo na execução de políticas deliberadas e promovidas por governantes de extermínio da população pobre e negra desse país. Então, esse é assim, em que medida que todos nós, aí não estou jogando não estou apontando para o direito, todos nós que devemos atuar politicamente de alguma forma nas nossas áreas, estamos de fato enfrentando esse que é um problema que me parece fundamental, né? Então, esse é um dado. Essa é uma das contribuições. E eu queria só, antes de concluir essa questão, falar mais uma contribuição. Né? Vários estudos são possíveis de serem feitos pelo direito, pelas ciências sociais, pela política, que diz respeito à questão da legislação e do sistema jurídico. Né? Por exemplo, uma pauta para realizar estudo que fosse nessa direção poderia ser, vou destacar só dois elementos, né? A inclinação, o estudo da inclinação para o autoritarismo da população em geral e das pessoas que são processadas, nas mais várias instâncias. Enfim. Outro, a análise dos fundamentos presentes em sentenças firmadas em processos de delitos contra os costumes, a moralidade e o patrimônio público e privado, e o que sustenta a condenação ou absolvição nesses casos. Enfim, são coisas, né, uma pauta extensa que poderia... E eu estou destacando só dois elementos. Né? Tá. É importante entender isso que você está dizendo, Carlos, porque a gente começa a compreender efetivamente, e aí, trazendo para a nossa realidade, muito se discute na nossa sociedade um endurecimento das penas, um endurecimento aí da punição para crimes cometidos. Né? Então, dizem que as penas no Brasil são brandas e que isso acaba estimulando, de uma certa forma, a criminalidade por conta das pessoas não sentirem, por exemplo, que serão punidas pelos crimes. E o que você evidencia na sua fala é que, na realidade, o olhar deve estar do outro lado, né? Em evitar efetivamente essa criminalidade, trazendo um avanço democrático efetivo que gere dignidade humana e que não coloque as pessoas em necessidades ou em condições de criminalidade. Então, me parece que o cenário brasileiro, trazendo para o Brasil, é importante a gente discorrer isso, está na contramão disso que você está dizendo. Né? Por quê? Porque a gente olha, inclusive, as medidas legislativas recentes de buscar um aumento à punição, ou seja, como se aumentar a punição resolvesse o problema, né? Você está dizendo que não resolve o problema, né? Então eu gostaria que você discorresse um pouco sobre isso. Isso já está
Já está mais do que comprovado, provado e comprovado, de que aumento da punição, né, seja aumentando, seja tornando as penas mais severas, mais rigorosas, ela não tem relação direta com a diminuição da criminalidade, enfim, isso assim, é uma retórica que não se sustenta. De qualquer modo, me parece o seguinte, acho que os autores da teoria crítica e eu aqui não estou apontando para o fato de que as pessoas não fazem escolhas e elas escolhem, às vezes, fazer coisas que não deveriam ser feitas, né? Violentando a dignidade de outras, né? Isso não está em discussão. Não está em discussão a necessidade de punir o criminoso. Não é isso. Então, se preserva a liberdade para se fazer escolhas, mas, de outro lado, nós temos que olhar para os condicionantes, para as condições de existência, que levam as pessoas a agirem como agem, que tornam as pessoas aquilo que elas são. Não é? Que muitas vezes, o que eu quero dizer com isso? As nossas ações, elas são produtos do livre-arbítrio, mas, ao mesmo tempo, são determinadas socialmente. Então, esse é um debate que a gente precisa fazer, né? Todos nós precisamos fazer esse debate. Né? E os defensores, por exemplo, você falou do endurecimento das penas no Brasil, os defensores da diminuição da maioridade penal, eles não têm nenhuma pretensão de fazer esse debate, né? Porque a intenção ali é outra. A intenção, eles são pessoas que defendem, movidos pelo medo ou que se alimentam do medo dos outros, né? Causada pela insegurança e pelo ódio. Elas também são movimentadas pelo ódio, fazendo com que reduza a noção de justiça a ideia de vingança. Você fez, você paga. Não é? Então, é nessa direção. E o que eu quero dizer com tudo isso é que é preciso chamar atenção para esses aspectos que estão envolvidos no direito não significa ignorar, perdoar ou justificar os atos criminosos. Pois é claro que pessoas fazem as suas escolhas, né? Apenas eu quero reforçar que o que já está presente na área do direito de há muito tempo, então não estou falando nenhuma novidade, levar em conta as condições sobre as quais os indivíduos agem, não para, enfim, perdoá-los, mas para agir sobre essas causas, né? Em geral, isso é muito pouco feito, as pessoas não têm clareza, e aí eu insisto, volto ao começo, né? Clareza porque nós precisamos levar a sério uma teoria social e não tem jeito, no capitalismo tem que ser uma teoria crítica. Não precisa ser vinculada à escola de Frankfurt, mas precisa ser uma teoria crítica. Né? É importante essa sua fala, Carlos, até para fugir um pouco desse padrão, muitas vezes superficial, das discussões que são feitas no Brasil acerca da criminalidade, a gente reduzir as discussões acerca da punição. Né? Então a gente resume a discussão da criminalidade à punição, e aí a gente não tem a preocupação de socialmente estudar quais são as causas da criminalidade, tentar construir elementos para gerar uma dignidade humana, para gerar uma democracia efetiva, para combater efetivamente das causas da criminalidade. E essa discussão que acaba se acentuando acerca somente da punição, ela traz também para o direito um elemento negativo, né, de perder a sua essência enquanto ciência e ciência social, né, ou seja, de ser uma ciência que é sustentada em uma teoria social, de estudar e efetivamente como a sociedade se comporta e as causas do comportamento, e não centralizando seus estudos simplesmente na consequência do comportamento e na ação que deve ser dotada pelo comportamento. Isso é importante, né, para o direito, né, que o direito ele consiga se desenvolver de maneira plena ao ponto da gente ultrapassar esses limites impostos por essa ciência fragmentada que acaba se constituindo no capitalismo monopolista, nesse sistema de capitalismo na qual pouco importa as questões sociais e sim as repercussões políticas e econômicas, né? Então essa discussão ela é muito importante, né? E eu acredito que a gente deva aprofundar, inclusive, um pouco mais essa discussão em outros encontros, né?
Por quê? Porque de que maneira que o direito pode efetivamente contribuir para o desenvolvimento de uma teoria efetivamente social, trazendo o desenvolvimento de uma democracia plena e valorizando a dignidade humana. Porque não basta a gente centralizar nesses tratados internacionais, né? Não basta a gente dizer, por exemplo, que um princípio constitucional é o da dignidade humana, mas ao mesmo tempo a gente quer punir. Então a gente acredita que a dignidade humana é um fator fundamental, mas a gente não presta atenção nela quando a gente traz a discussão acerca desses elementos. Bom, nós encerraremos por aqui. Eu gostaria de agradecer novamente a presença do professor Carlos. O professor Carlos enriqueceu aqui o debate acerca dessa temática. Eu acredito que todas as áreas do conhecimento, no nosso caso específico, a área do direito, devem refletir acerca das condições sociais, se espelhando em teorias efetivamente sociais para compreender o seu objeto de atuação, né? Para não ter aí uma limitação simplesmente de uma legislação posta enquanto positiva e a gente visualizar quais são as repercussões dela e não quais são as causas dela. A gente tem que estudar as causas. Então, amigos e amigas, eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço novamente ao professor Carlos. Foi um prazer estar aqui. E a gente se vê em próximos programas. Espero que o professor Carlos possa enriquecer essa discussão de maneira mais aprofundada em próximos programas. Farei isso, farei. É só me chamar que eu estou aqui. Tá? Obrigado. É isso. Muito obrigado a todos e a todas. E agradeço novamente a atenção de cada um de vocês.